No vídeo passado, nós falamos sobre uma das ideias mais complexas, mais profundas e mais úteis, acredite em mim, que nós temos aqui e no Crime e Castigo, que é esta ideia de sermos espectadores de nós mesmos. Repare, do jeito que eu coloquei, não é que ser espectador de você mesmo é útil, mas perceber esse tipo de manobra, digamos assim, manobra da alma que às vezes o humano faz, às vezes a pessoa faz, perceber isso é muitíssimo útil, né? Porque uma das coisas mais, talvez a mais danosa que você pode fazer é se tornar espectador de você mesmo, né? Eu escrevi uma notinha, vamos usar como revisão do que a gente viu no vídeo passado, né? Então, o que que a gente acredita quando nós nos tornamos espectadores de nós mesmos? Eu coloquei aqui, as opressoras parcas criadas por nós mesmos, né? As parcas são ah, aquelas deusas da mitologia grega que teceriam a tapeçaria do destino dos humanos, né? Então, o que que eu posso fazer se a parca decidiu, né, teceu a minha história dizendo que eu seria um bêbado violento? O que eu posso fazer? Só que essas parcas, elas são criadas por nós mesmos. Então o que acontece aqui? Eu divido-me em 2, tomando a posição do segundo, né, em 2 no sentido de, o autor, você enquanto aquele que faz coisas na sua vida, e você enquanto aquele que percebe as coisas que você fez, né. Quando eu me divido em 2 e tomo a posição do segundo, eh, eu até as coisas que eu ainda vou fazer, eu olho como se já tivesse feito, percebeu? Então amanhã eu vou, beber mais uma vez, né. Aí eu falo: "O que que eu posso fazer? Se eu tivesse vontade o suficiente, eu não beberia". Perceba, a gente falou no vídeo, não significa que se eu tiver a vontade hoje, eu vou ter a força de vontade, mas eu vou escolher pelo menos tentar, né. Então divido-me em 2, tomando a posição do segundo, e digo que o primeiro é o meu destino opressor. O primeiro, ou seja, eu mesmo, eu transformo eu mesmo no meu destino opressor. E não pode ser diferente, pois ele, e não eu, tem o poder de decisão. Quando na verdade tudo que tenho que fazer é parar de me enganar e ver que eu sou ele, que não tenho que constatar e aceitar a decisão que tomei, mas sim tomá-la. Então vamos continuar a nossa leitura. Tenho, por exemplo, um terrível amor próprio. Sou desconfiado e me ofendo com facilidade, como um corcunda ou um anão, mas realmente tive momentos, só sou desconfiado e me ofendo, com facilidade como um corcunda ou um anão. Mas por que como um corcunda ou um anão, né? Ele está falando de um corcunda ou um anão complexados, né, então a ideia é que se você não está em paz em ser um anão, se a pessoa olha para você, você vai falar: "Essa pessoa está notando o meu tamanho", você se sente ofendido, né. Pessoa, sei lá, um gordo também vai acontecer isso. Existe o gordo em paz consigo mesmo, e todo mundo olha para ele, e ele dança, e ele tira a camisa e entra na piscina e tá ok. Talvez alguém olhe e pense alguma coisa, talvez não, mas ele ele está em paz, né, consigo mesmo. Ele não tem este amor próprio exagerado, percebe? Uma coisa é você ter amor próprio, ou seja, eu não vou, me ofender, abrir mão da minha paz de espírito porque uma pessoa me acha gordo, ou constata que eu sou gordo. Mas se o meu amor próprio está inchado, ninguém pode tocar na minha imagem. Se uma pessoa fala que eu erro, por exemplo, eu vou ficar profundamente, magoado, né. Bom, eu acho que é muito saudável sempre nos nossos vídeos a gente puxar
tudo que a gente aprende aqui para a realidade, então é muito saudável fazer algumas confissões para você, né. Então, por exemplo, eu, muito frequentemente, eh eh, tinha, espero que eu possa colocar no passado essa frase, o meu, ego em relação à minha intelectualidade, em relação à minha vida intelectual inchado, né. Então se qualquer pessoa falasse: "Olha, você está errado neste ponto", eu sentia um ódio mortal por esta pessoa. Ela está me ofendendo, né, pessoalmente, em vez de simplesmente aceitar que a pessoa pode estar errada e pode não ter visto uma ideia que eu estou tentando mostrar, ou que a pessoa pode estar efetivamente certa, ou que a minha ideia e a ideia da pessoa talvez não sejam tão incompatíveis assim, percebe? Este inchaço do ego, ele pode ser tão grande a ponto de uma criança. Perceba, uma pessoa que tem problemas com autoestima, ela é ofendida por uma criança. Uma criança de 5 anos fala alguma coisa para o cara e o cara se sente profundamente ofendido com isso, né. Eh, Sinto confessar que eu quase era a esse ponto, né. Então estava lá um pobre de um aluno que estava perdido, né, eh com alguma dificuldade básica, num ponto em que eu estava defendendo, só que aí a pessoa tem uma certa arrogância, né, porque acontece isso quando a pessoa é nova, a tendência é que só quando a pessoa é nova, quer dizer, a gente espera que seja só quando a pessoa é nova, mas a pessoa ela tem uma ideia e ela defende aquilo com energia, né. Daí acontecia de eu ficar pessoalmente ofendido. Por quê? Porque eu tinha um terrível amor próprio. Sou desconfiado e me ofendo com facilidade, como um corcunda ou um anão. Ou seja, como eu não tenho segurança em relação à minha própria aparência, eu não tenho segurança saudável em relação às verdades que passam através de mim, então eu vou ficar cheio de não me toques, né? Mas realmente tive momentos tais que, se me acontecesse receber um bofetão, talvez até me alegrasse com o fato. Então aqui nós estamos falando em outro nível de complexidade, né? Eu posso te garantir que eu nunca me alegraria com um bofetão. Então nós temos que tentar nos perguntar por que que ele é diferente. Então um bofetão para para o meu exemplo, já que a gente usou o exemplo da minha confissão, seria alguém me humilhar em público, né. Por eu sei que eu nunca teria essa esse prazer, sentir esse prazer, nunca sentiria esse prazer, mas por que alguém sentiria prazer em ser humilhado em público? É claro que a pessoa pode falar: "Ah, é um tipo de perversão", tá, mas isso não responde, colocar uma etiqueta na coisa não responde à questão. Então vamos ver se a gente consegue chegar a algum lugar. Hã, falo a sério. Com certeza eu saberia encontrar também nisso uma espécie de prazer. Naturalmente, o prazer do desespero. Mas é justamente no desespero que ocorrem os prazeres mais ardentes. Sobretudo quando já se tem uma consciência muito forte do inevitável da própria condição. E no caso do bofetão, sim, fica-se comprimido pela consciência do mingau a que nos reduziram. E o principal, por mais que se rumine o caso, está em que eu sou o primeiro culpado de tudo e, o que é mais ofensivo, culpado sem culpa e, por assim dizer, segundo as leis da natureza. Então, enfatiza aqui a ideia do destino que é mau, né? Pois, em primeiro lugar, tenho culpa de ser mais inteligente que todos à minha volta. Considere-me continuamente não, considerei-me continuamente mais inteligentes que toda a minha volta e, às vezes, acreditam, tinha até vergonha disso.
Pelo menos a vida toda olhei de certo modo para o lado e nunca pude fitar as pessoas nos olhos. Finalmente sou culpado porque, mesmo que houvesse em mim generosidade, eu teria com isso apenas mais sofrimento devido à consciência de toda a sua inutilidade. Hã, então, perceba, eu coloquei aqui numa notinha enquanto eu estava lendo, né, a bondade indesejada no profundo dele, mas não há generosidade. Então, eu não acho que aqui a distinção, quando ele fala: "Se houvesse generosidade em mim", e depois ele falou, eh eu tentei me enganar dizendo que não havia bondade alguma em mim. Eu não acho que há distinção entre generosidade e bondade, mas há aqui esse fato de que a todo momento ele está tentando negar o que ele tem dentro dele mesmo, né. Então ele tenta nos convencer, acaba confessando que não, tenta convencer novamente. Então ele fica nessa, né, nessa constante mudança, né. Então, quando ele fala: "Finalmente sou culpado, porque mesmo que houvesse em mim generosidade", ou seja, ele afirma: "Não há nenhuma generosidade em mim", ele está esquecendo aquilo que ele mesmo admitiu, né, que a despeito dele mesmo, há bondade nele e logo generosidade também. Finalmente sou culpado porque, mesmo que houvesse em mim generosidade, eu teria com isso apenas mais sofrimento devido à consciência de toda a sua inutilidade. Certamente eu não saberia fazer nada com a minha generosidade, nem perdoar, pois o ofensor talvez me tivesse batido segundo as leis da natureza, ou seja, ele também não tem escolha, há algo para cima da vontade dele, então não faz sentido falar de perdoar ou até de se magoar, né. Percebeu? Tudo é tudo, é do jeito que é e é isso daí, né, não existe, bom e mal, logo não existe, ofensa e perdão, né. E não se pode perdoar as leis da natureza, nem esquecer, pois ainda que se trate das leis da natureza, sempre é ofensivo. Hã, vamos ver aqui, eu coloquei: "A bondade não pode trazer benefício algum, pois é altruísta", isso para falar sobre a inutilidade da generosidade. Isso é claro, esse é um ponto, né, mas o ponto que está mais explícito aqui é, eh, da onde você vai ter bondade com leis fixas, né. Eh, bom, aí eu só, enfatizei a mesma coisa, né. Ele é assim e não tem nada que ele possa fazer, é a sua natureza, nasceu assim, que culpa tenho eu de ter nascido cruel, né, basicamente isso. Eh, e aí a pergunta é, né, por que, é como se o universo estivesse me ofendendo? Que ele fala: "Sempre é ofensivo", né. Eh E aí, será que aqui há uma revolta contra as ofensas de Deus, que criou a natureza, de que a natureza que me esbofeteou? Isso é uma pergunta interessante, né. Então Deus está me perseguindo, ele criou esse sistema fechado, logo, hã, é ofensivo e eu tenho raiva dele, né. Lembre-se, se você lê Divina Comédia, por exemplo, as almas no inferno tem raiva de Deus, né? Porque Deus é injusto. Francesca, quando ela está, você encontra Francesca no segundo círculo infernal, no canto 5 da Divina Comédia. Aí tem uma parte que ela fala assim: olha, tô falando com o Dante, né? Olha, eu estou muito feliz que você tenha se eh, condoído com o nosso estado. Se o Deus do universo fosse justo, eu pediria para ele te abençoar. Basicamente é isso. Então o importante é, Deus não é justo, eu o odeio por causa disso. Então, uma primeira opção aqui, uma primeira teoria é, eh, Deus criou esse universo opressivo, logo ele merece o meu ódio. Mas a coisa é pior ainda. Como que pode ser pior? Não existe Deus nenhum. Não existe, intenção nenhuma.
O universo é inexorável. O universo é uma máquina, né? Bem iluminismo, né? E positivismo. O universo é uma máquina e ela vai moendo tudo de acordo com as suas leis, né? Desde as órbitas dos planetas, ou sei lá, dos movimentos das galáxias, até, então, Conte faz isso, né? O filósofo Conte, não é muito lido porque ele é ruim, mas é interessante, ele vai falar das as ordens superiores, né? Elas vão influenciar, por exemplo, não vou lembrar todas as categorias dele, mas vai influenciar na geologia, que vai influenciar na biologia, a biologia vai influenciar nos instintos, os instintos vai influenciar em como os humanos agem e a sociedade, percebeu? Então, é tudo parte da mesma máquina. Então, se a menina que foi cruel comigo, me traiu, não tem nada, não tem ninguém que eu possa culpar. Por quê? Porque ela me traiu, porque ela foi traída, por sua vez, o cara que traiu ela teve uma infância difícil e a mãe do cara que teve uma infância difícil, na verdade, ela, sei lá, não tinha dinheiro e o patrão dela que não deu dinheiro para ela, na verdade, ele tinha uma predisposição genética para pensar só sobre ele mesmo e essa predisposição genética não é culpa de ninguém, percebe? E eu poderia ir fazendo essa essa expansão e essa fuga da decisão infinitamente, né? O psicólogo, um mau psicólogo faz isso, um mau biólogo faz isso, um mau sociólogo faz isso, que é você pega esse momento, que é o momento da decisão, e fala que não foi uma decisão, mas que foi causado pelas coisas que vieram antes. Repare, não significa dizer aqui que não houve influência. É claro que se eu nasci em uma favela, o meu pai era traficante, batia em minha mãe todos os dias, matava policial, etc, etc, é claro que vai ter uma força enorme me empurrando para o crime, né? Mas, no limite, eu tenho o poder de deixar de ser traficante e o meu filho vai ter um outro tipo de empurrão, que é o empurrão da honestidade, percebe? Então, se nem Deus, porque aqui Deus não existe, ele está fora da equação. Se nem Deus causou alguma coisa, quis alguma coisa, se é só esse mecanismo criando engrenagens cada vez menores, né, até no nível do nano, né, até no nível do teu DNA, se é só isso, é só uma engrenagem, quem que você vai culpar? Você não vai culpar ninguém e você não vai se culpar também. É tudo do modo que há, do modo que está aí. E aí nós entendemos novamente este medo que ele não chama de morte, seguramente, mas equivale à morte, equivale à não existência. Ser uma engrenagem automática, ser uma tecla de um piano tocado por uma outra tecla, percebe? Equivale à morte. Bom, pois ainda que se trate das leis da natureza, sempre é ofensivo. Finalmente, mesmo que eu renunciasse a ser generoso e ao contrário quisesse vingar-me do ofensor, de nada poderia vingar-me nem de ninguém, pois certamente não ousaria fazer algo mesmo que pudesse. E não ousaria por quê? Quero dizer agora duas palavras a este respeito. Então, repare, nós estamos trabalhando em dois níveis, né? Um é o nível do significado de fazer qualquer coisa. Se nós levarmos a ideia dele a últimas consequências, não há significado algum. E outro é o nível psicológico, que ele nem teria a força moral, digamos assim, para fazer qualquer coisa.